Um bom dia, sétimo ano. Espero que estejam todos bem e animados para a nossa aula de ciência. Hoje nós vamos falar sobre as alavancas, né? Vamos conhecer um pouco desse fator histórico, quem criou, onde foi inventada, né? Onde nós as utilizamos, né? Como ela nos ajuda no nosso cotidiano, os tipos de alavancas, né? Nós vamos conhecer um pouco mais hoje sobre elas. E eu conto com a sua presença e participação assistindo a nossa videoaula até o final e fazendo as correções, ok? Então vamos à nossa aula de ciências. Eu gostaria que você observasse essas imagens, né, que eu coloquei aí. Eu quero que você reflita um pouco. Nós estamos falando sobre alavancas. Então, imagine a seguinte situação. Você precisa levantar um saco cheio de mantimentos. A massa total do saco é 120 quilos. Poucas pessoas conseguem. E geralmente, somente aquelas que se preparam para isso. Entretanto, no decorrer da história, as pessoas muitas vezes tiveram que levantar pedras ou objetos e não contavam com máquinas para auxiliá-las. Então, eu coloquei aqui umas mulheres carregando, né, sacos de arroz, saco de mantimento. Imagina que chegava a pesar até 120 quilos, né? E elas transportavam esse mantimento na cabeça por longos caminhos. Aí nós vamos entender como que é possível, como que elas estavam preparadas para isso. A necessidade daquela época fizeram elas e eles, né, os homens e as mulheres, adquirirem essa habilidade para transportar peso. Aqui eu acho fascinante a história, né, do Egito, como foi criado as pirâmides, os palácios dos reis, dos faraós, né? Olha aí as imagens que coloquei para vocês, como que eles removiam as pedras, como que as pedras eram transportadas, né? Eu coloquei aqui a imagem da pirâmide lá do Egito, para nós entendermos melhor. Então, há mais de 22 séculos, um homem chamado Arquimedes, no ano de 287, né, de menos 212 a.C., encontrou um método extremamente simples para resolver esse problema. Ele descobriu as alavancas. Uma alavanca nada mais é do que uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio. Em pleno século III a.C., Arquimedes afirmou: dê-me uma alavanca que moverei o mundo. Eu sou fascinada com a inteligência do ser humano. Nós somos seres inteligentes. Nós só precisamos desenvolver a nossa inteligência. Imagina, naquela época, ele teve a ideia de criar as alavancas para remover coisas que eram impossíveis, né? Igual essa pedra que está representada aqui, naquela época pelo homem carregar. Mas ele descobriu meios deles criarem até as pirâmides do Egito. Imagina, não tinha guindaste, não tinha nada para levantar essa pedra, mas tinha a sabedoria e o conhecimento do homem chamado Arquimedes. Então vamos entendermos as forças. Existe a força resistente e existe a força potente. A força resistente é a força que queremos equilibrar. No exemplo atrás, né, eu coloquei abaixo aqui, é o peso dos sacos de mantimento. Então, é a força resistente. A pessoa tinha que usar a força para equilibrar o saco de arroz na cabeça. Mas a força potente é a força que sustentará a resistência. No exemplo, é a força que nós fazemos. Então, eles tinham que ter uma força para equilibrar, para chegar até a cabeça, que é a força resistente. E depois tinha que ter potência, quer dizer, o corpo tinha que sustentar aquele peso. Né? Aqui, eu coloquei aqui um homem, né, que ilustra muito bem isso. Ele coloca o primeiro saco no ombro, para ser um ponto de equilíbrio, de apoio, e ele coloca mais 2 sacos sobre a sua cabeça. E aqui eu coloquei representando aqui, ó,
Ponto de apoio é onde vai equilibrar o peso que eu preciso transportar. Aí vem a força potente, que é a força que vai sustentar o peso. E vem a força resistente, que é o que o camarada vai suportar. Olha que incrível! Então, se a pessoa tem um ponto de apoio, né? Bem demonstrado aqui, o ponto de apoio é no ombro do homem que eu coloquei aqui para vocês verem. Aí vem a força resistente, que é equilibrar. E a força potente, que é a cabeça dele, que equilibra todo o peso dos sacos de arroz. Agora nós vamos conhecer os tipos de alavancas. Existem 3 tipos de alavancas: a interfixa, a interresistente e a interpotente. Então, a interfixa é a número 1 aqui que está demonstrado. É quando o ponto de apoio, que é representado aqui pelo A, está entre a ampliação da força potente, que é o P, que é o homem, a mão do homem, né? O A é o pontinho de apoio, a pedra aqui por baixo. A potência é a tábua que o homem vai sustentar. E a resistência é o peso que ele vai suportar, né? Então, quando o ponto de apoio A está entre a aplicação da força potente P e a ampliação da força resistente R, significa interfixa. Olha, observa. O ponto de apoio, a potência, que são as mãos do homem segurando aqui a alavanca, que é uma tábua representada, ou um ferro rígido, e a resistência, que é o peso. Então, que tipo de alavanca é interfixa? É o alicate, a tesoura e a gangorra, né? O alicate é interessante, né? Uma alavanca interessante, que ela tem um ponto de apoio no meio, né? Quem conhece o alicate sabe disso. Todo alicate tem aquela molinha no meio, né? Então, a força que o homem faz é só de apertar o alicate. A tesoura, ela vem ligada, tem um ponto de apoio no meio, né? Com os 2 lugares aonde a gente pega para cortar. Então, isso aí é uma força interfixa. A gangorra são 2 pesos colocados de um lado do outro, o apoio sempre aquela barra de ferro que sustenta um lado e o outro. A interpotente, olha, observa aí a interpotente. É quando a aplicação da força potente P, ó, o P está lá em cima, está entre a aplicação da resistência R, que está mais ou menos aqui, e o ponto de apoio, que é o A, né? Então, como que representa? Quais alavancas que representam? A pinça e o cortador de unhas. Pense, nós usamos isso diariamente, né? As mulheres usam a pinça para tirar a sobrancelha e o cortador de unha nós usamos. Pensa, a pinça, o ponto de apoio é onde a gente pega lá embaixo, né? Que ela abre, né? Você fecha e puxa a força que você faz. E o cortador de unha, ou clique, né? Como nós conhecemos, ele vai lá com as 2 boquinhas que ele tem e você aperta a alavanquinha para trás e aí corta. Muito interessante, né? E a interresistente é quando a aplicação da força resistente, tá lá o peso maior, né, aqui em cima, está entre a aplicação da força potente, que é o braço aqui do homem sustentando, e o ponto de apoio, que é embaixo. Então, quais são os exemplos desse tipo de alavanca? São quebra-nozes, abridor de garrafas e o carrinho de mão. Super interessante isso, né? Imagina, você usar o quebra-nozes na maior facilidade, um abridor de garrafa que a gente acha que é simplesinho, você encaixa ali e já, né? Só faz a força de tirar a tampa. E um carrinho de mão que carrega vários quilos, né? Tem a força de apoio, tem a força resistente, tem a força potente. Então, as alavancas foram criadas para facilitar o nosso trabalho do dia a dia. Bendito seja o Arquimedes, né? Que inventou as alavancas. Então, agora nós chegamos nas atividades. Responda as atividades de acordo com o texto. Atividade 1. Sobre o tipo de máquina simples, as alavancas, quais são os tipos de alavancas citados no texto?
Então, existem 3 tipos de alavancas. A interfixa, a interpotente e a interresistente. Só que eu coloquei exemplos. Então, se eu perguntar, dê exemplo de uma alavanca interfixa, o alicate, a tesoura e a gangorra. Dê um exemplo de alavanca interpotente, pinça, cortador de unhas. Dê exemplos de interresistente, alavancas interresistentes, quebra-nozes, abridor de garrafas, carrinho de mão. Lembrando que existem 3 tipos de alavancas: interfixa, interpotente e interresistente. Atividade 2. Entendendo as forças, explique o que é força resistente e força potente. Então, existem 2 exemplos de força: resistente e força potente. Mas o que é a força resistente? É a força que queremos equilibrar. O exemplo acima é o peso da pedra, né? Que nós estávamos demonstrando ali na imagem. E a força potente? É a força que sustentará a resistência. Exemplo é a força que fazemos. Então, vamos memorizar. Força resistente é a força que nós queremos equilibrar. E a força potente é a força que eu faço para sustentar a resistência. Lembrando, vou botar uma mulher no saco de arroz. Até ela conseguir colocar o saco na cabeça, era uma força que ela queria equilibrar. Depois que ela colocou o saco de arroz na cabeça, é uma força que ela quer sustentar. Então, ela resiste. Dá para entender? Assim fica melhor? Né? Então, quando eu abaixo para pegar um saco de arroz, até eu colocar na minha cabeça, é uma força que eu quero equilibrar. E não é fácil, a gente sabe que não é, porque não tem um ponto de apoio ainda. Mas depois que o saco é colocado na cabeça, se torna uma força resistente que eu vou sustentar. Ok? Atividade 3. Organize as palavras do quadro a seguir para descobrir a frase eternizada pelo famoso cientista Arquimedes sobre as alavancas. Então, o que Arquimedes diz nesse quadro aqui, quando você organizou esse quadro? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Muito inteligente, não é? Atividade 4. Identifique os tipos de alavanca: interfixa, interpotente ou interresistente, nas situações a seguir. Então, a tesoura, número 1, ela é uma alavanca interfixa. Olha, o ponto de apoio é onde nós seguramos, né? Está entre a ampliação da força e da resistência. Então, o ponto de apoio está aqui mais ou menos ao meio, né? Esse vem um parafusinho na tesoura. Então, ele é o ponto de apoio, que ele equilibra os 2 lados da tesoura. E o apoio é onde nós colocamos os dedos. E a resistência é a força que nós fazemos para cortar o pano, o papel, seja lá o que nós vamos fazer. O 2, que é o cortador de unhas, ele é uma alavanca interpotente, pois a força potente está entre a aplicação da força resistente e o ponto de apoio. Então, o ponto de apoio é o início, né? E a força potente é essa alavanca que, quando nós fechamos, né? Que nós colocamos a unha no lugar correto e fechamos, então é o ponto de apoio. É onde ocorre a força que nós queremos fazer. E o abridor de garrafa, que é interresistente, pois a força resistente está entre a aplicação da força potente e o ponto de apoio. Gente, essa alavanca é tão simples que a gente nem observa, né? Assim, que nós fazemos força. Porque aqui está o ponto de apoio, é onde nós seguramos. Não é isso? A resistência é o encaixe que nós fazemos na tampa. E a força é aquele movimento que a gente faz para tirar a tampa. Muito simples, né? Mas favorece tanto a nossa vida, não é? Então,
Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a história, que foi o Arquimedes quem criou os tipos de alavanca, que existe 3 tipos de alavanca, que são a interfixa, a interpotente e a interresistente, aonde nós usamos no nosso dia a dia, como nós as usamos e os tipos de força, tá? Então, espero que você tenha feito a correção, assistido a videoaula até o final. Se não conseguiu fazer a correção, volte lá, por favor. Faça corretamente a correção, ok? Beijos, obrigado pela participação de vocês na nossa videoaula. Quem não me enviou atividade, favor de enviar, está aqui o número do meu WhatsApp. E até a nossa próxima atividade. Obrigada.